senhores, vamos a mais nossos vídeos no CC, fazendo aqui a nossa pequena participação em relação ao nosso Enem. Vamos nesse vídeo fazer alguns comentários sobre questões que envolvem a média aritmética, a moda, a mediana e o desvio. Senhores, nesse vídeo comentaremos, além dessas três questões, mais duas delas. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Bem, gente, vamos aqui à primeira. Para resolver as questões 1, 2, 3, considere a seguinte tabela abaixo, que é referente ao número de passageiros transportados por uma Kombi lotação em 8 viagens. Em 8 viagens realizadas num determinado dia. Então, senhores, nós vamos, nesses três primeiros problemas, trabalhar sempre em relação a essa tabela, onde aqui a coluna à esquerda nós temos a enumeração, então, o número de viagens, que é de 1 a 8, e aqui com as suas respectivas lotações em termos de cada viagem. Bem, senhores, o primeiro problema vem assim. O valor da média aritmética do número de passageiros transportados nessas 8 viagens é igual. Então, gente, ele pede o número, melhor, a média aritmética do número de passageiros. Senhores, para dar uma recordadinha, vamos aqui à definição da média aritmética, simbolizada aqui, digamos, por MA, que vem ser a soma de todos os valores, do conjunto, dividida pelo número de elementos do respectivo conjunto. Então, senhores, para chegarmos a uma média aritmética, adicionamos os elementos do conjunto e dividimos essa soma respectiva pelo número de elementos do respectivo conjunto. Ou seja, no nosso caso, vamos adicionar, digamos, os passageiros ou as lotações de cada viagem e dividir por 8, que é justamente o número de viagens que foi executada pela nossa Kombi lotação. Senhores, no caso, adicionando esse 23, mais o 28, mais o 38, etc., mais o 18, nós chegamos a 192. Como o nosso número de viagens é em número de 8, para chegarmos então à média aritmética desse número de passageiros, fazemos a divisão do somatório da 192 e dividimos por 8. E no caso é 24, senhores, opção da nossa primeira questão, opção B. Então, senhores, aí uma pequena revisão sobre média aritmética de uma apresentação de um quadro de viagens, no caso, em relação ao número de passageiros. Senhores, continuando aqui o mesmo problema. Os valores da moda e da mediana de passageiros transportados nas 8 viagens são, respectivamente. Temos aqui as 5 opções. Então, senhores, ele está interessado nos valores da moda e da mediana. Senhores, o que é moda em relação a uma tabela, digamos assim? Nada mais, nada menos, é a medida que ocorre o maior número de vezes. Senhores, no nosso caso, ou seja, em relação às nossas lotações aqui, o 23 é o que aparece em maior número de vezes, que no caso em número de 2 vezes. Então, senhores, a moda nós já chegamos lá. Em termos de opções, aqui já cai fora as alternativas A, B e a E, né? Bom, vamos então, senhores, para a segunda pergunta, que é a mediana. Senhores, o que é a mediana? Dando uma lembradinha, colocam-se todos os elementos do conjunto em ordem crescente. No caso, o número de nossos passageiros. Para determinar o elemento central, o que devemos fazer? Tomamos o número de elementos, no caso, de viagem, que no caso é 8, adicionamos a 1 e dividimos por 2. Senhores, para a determinação do elemento central, no caso, deu quebrado. No caso, ficamos com 9 dividido por 2, dá o 4,5. Senhores, nesse tipo de caso, a mediana está entre o quarto e o quinto elemento. No nosso caso, colocados em ordem crescente esse número de passageiros, ficamos com 17, 18, 23, 23, 25, 26, 28, 32. Senhores, no nosso caso, conforme a condição citada para o cálculo inicial da mediana, vamos ter que considerar simplesmente o 23 e o 25. Ou seja, no caso, o quarto e o quinto elemento dessa nossa frequência, digamos assim. Bom, vamos então, para chegar à mediana, fazer o que? A média aritmética com esses dois valores, senhores.
No caso é o 23 mais o 25 dá o 48, e divididos por 2, senhores, chegamos a 24. Então, o caso da moda é 23 e a nossa mediana é 24. Senhores, a nossa opção é a opção C. Gente, vamos à terceira questão. O valor do desvio padrão do número de passageiros transportados nessas 8 viagens é igual a... Então, senhores, nós temos aqui as 5 alternativas e ele está pedindo o desvio padrão. Senhores, o desvio padrão para esse número de passageiros, como chegamos lá? Vamos ter que usar essa forma. Ou seja, o desvio padrão é dado por quem? Pela raiz quadrada do somatório da diferença ao quadrado de quem? Cada x e d são os elementos dos nossos passageiros. E este MA, senhores, é justamente a média aritmética que nós tiramos no nosso primeiro problema. Esse sigma é justamente o símbolo do somatório, que tratamos ou vamos ter que somar todo o cada x e d pela sua respectiva média elevar ao quadrado. E a essa soma, senhores, vamos dividir por n, que é o número de viagens no caso. Ou seja, ficamos, senhores, então, para o desvio padrão, a raiz quadrada do somatório, 23 menos 24 ao quadrado, mais o 28 menos o 24 ao quadrado, e etc., senhores, até o 18, que é o último elemento aqui dos nossos passageiros, menos o 24 ao quadrado, dividido por n. O nosso caso, o n é o número de viagens, que é o número de 8. Senhores, devido à condição do nosso tempo, nós não temos condições de chegar a todas essas diferenças e quadrar e adicioná-las. Mas aí, senhores, se fazendo essa operação, chegamos a encontrar que o desvio padrão para esse nosso problema será a raiz quadrada de 21,5. Senhores, em termos de média de opções, o nosso desvio padrão é a opção E. Aí, então, senhores, um problema sobre o desvio padrão. Senhores, vamos a um outro problema. Em 3 cruzamentos semaforizados de uma cidade, foram observados durante o mesmo mês, os seguintes números de acidentes de trânsito, 2, 4 e 6. Qual o valor da média harmônica do número mensal de acidentes desses cruzamentos? Utilizar o arredondamento de 2 decimais. Senhores, vamos então em busca da média harmônica em relação a 2, 4 e 6. Uma lembrança ou uma lembradinha, como você chega à média harmônica. Senhores, a média harmônica, simbolizando aqui por M e CH, nada mais, nada menos, é o número de termos envolvido no conjunto, ou seja, no nosso caso são 3, dividido por quem? Pelos inversos dos 3 valores. No nosso caso, vamos ficar com a média harmônica a depender de 3, e nós temos a condição dos 3 cruzamentos, em relação ou ele dividido por quem? Pelos inversos de quem? Do 2, do 4 e do 6. Os inversos respectivos, senhores, são esses. 1/4, 1/2, mais 1/4, mais 1/6. Que aqui você tira o mínimo, senhores, ficamos a depender de 3 sobre 11 dozeavos. Senhores, para chegarmos então à média harmônica, dividir frações. Conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. E chegamos a 36 sobre 11, que, digamos, trabalhado conforme o arredondamento citado de 2 decimais, é o 3,27. A opção correta do problema, senhores, é a opção B. Gente, vamos aqui para finalizar os seguintes probleminha. Em relação a gráficos, considere o seguinte gráfico referente à porcentagem de veículos de uma das 5 empresas que formam a frota urbana da cidade Beta. Ele é denominado de... Então, senhores, ele está interessado que você determine o nome, a denominação desse gráfico. Então, nós temos aqui o gráfico em relação a essa empresa Beta, traz aqui uma empresa de ônibus, e em citações de percentuais dos veículos dessa empresa. Senhores, então ele está perguntando se é um gráfico de setores, se é um gráfico de linhas, um gráfico de barra, um histograma, um polígono de frequência. Olha, senhores, isso é um gráfico bastante conhecido, que denomina-se nada mais, nada menos de gráfico de setores ou então o gráfico da pizza. Senhores, em termos de opção, é a opção A. Então, gente, valeu, no mais, bons estudos aos senhores e até
A próxima.